Felipe, eu posso dar ração de pintinho de galinha para as minhas codorninhas? Felipe, até quanto tempo as codorninhas têm que ficar na lâmpada? Felipe, eu posso medicar as minhas codorninhas? Felipe, até quando as codorninhas devem se alimentar no chão da criadeira? São muitas as perguntas que a gente recebe nos campos de mensagem das nossas redes sociais. E assim como essas perguntas, eu vou falar outras dicas aí que pode contribuir diretamente para o desenvolvimento dos seus filhotes, assim como reduzir a mortalidade. Então eu te convido a ficar comigo até o final desse conteúdo para você saber um pouquinho mais sobre essa situação. Fala pessoal, tudo bem com vocês? Felipe do Criatório PBS. Antes de iniciarmos mais um conteúdo, eu já peço que deixe aquele like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para você receber todos os vídeos quando postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para ajudar você que tem dúvida aí. Então em troca eu só peço que deixe aquele like. Sem delongas, bora pro vídeo! Felipe, eu posso dar ração de pintinhos de galinha para os filhotinhos de codorna? Sim, pessoal, não tem problema nenhum em vocês fornecer a ração de pintinhos de galinha para os filhotinhos de codorna, embora sabemos que as codornas possuem carência nutricional diferente. Porém, nem por isso os seus filhotes de codorna vai deixar de desenvolver porque você está dando uma ração de crescimento, uma ração inicial destinada a pintinhos para as codornas. A gente sabe que em muitas localidades a gente não encontra a ração específica para determinado tipo de ave. Mas existe algumas outras rações aí que podem complementar muito bem a nutrição das suas aves. Aqui no meu criatório a gente não utiliza a ração pré-inicial ou até mesmo a inicial específica para os pintinhos de codorna. A gente utiliza a ração destinada aos pintinhos de galinha e ainda assim dá muito bem o resultado. Se você tem condição de dar uma ração de melhor qualidade, dê para suas aves, porque uma ração de melhor qualidade automaticamente ela vai servir para melhorar o desempenho dos seus filhotes. Eu sempre falo com vocês, né, que tudo que a gente vai fazer ou que a gente vai proporcionar para nossas aves, para o nosso criatório, isso só vai surtir efeito para nós mesmos. Se você tem a condição de comprar uma ração de melhor qualidade, dê uma ração de melhor qualidade, porque eu tenho certeza que ela vai desenvolver muito mais rápido os seus filhotes. Felipe, os filhotes de codorna já nascem se alimentando sozinho? Então, pessoal, sim, os filhotes de codorna são bem precoces. Quanto a isso, vocês não têm que se preocupar. A partir do momento que você tirou os filhotes da chocadeira e passou para a criadeira, automaticamente eles vão se alimentar e beber água sozinhos, sem precisar ter auxílio dos pais para estar alimentando eles. Eles já nascem comendo e bebendo, e por sinal muito. Então, ou seja, a única coisa que você tem que preocupar ao tirar o seu filhote da chocadeira para passar para a criadeira é com a ração, se ela é farelada. A ração para ser servida para os filhotes tem que ser aquela ração tipo uma canjiquinha, tipo um fubá. Eles não se alimentam de ração granulada com aqueles flocos maiores. Então, se você colocou uma ração aí farelada, não precisa preocupar com a alimentação. E tendo, é claro, água disponível para eles, porque eles vão fazer esse processo naturalmente sem você precisar ficar auxiliando eles ali, né? Então, quanto a esse problema de alimentação, podem ficar sossegados que eles vão dar conta do recado sem sombra de dúvidas. Felipe, eu preciso triturar a ração das codorninhas para que elas possam se alimentar melhor? Então, meus amigos, se você comprar a ração farelada, automaticamente você não precisa preocupar com isso. As codorninhas dão conta tranquilamente de se alimentar dessa ração que eu falei anteriormente, aquela ração fininha. Não tem necessidade de você ficar triturando a ração. Isso dá uma mão de obra danada, requer muito tempo. Se você comprar a ração específica para aquela ave, para aquela idade da ave, acabou o problema, você não precisa ficar esquentando a cabeça com isso. Porque muitas pessoas, eu sei, que tem essa preocupação do filhote às vezes não ingerir aquela ração. Mas é tranquilo, ela sendo uma ração fininha,
farelada, elas vão se alimentar sem nenhum problema. Felipe, até quando os filhotes devem se alimentar no comedor de chão? Aquele comedor onde as codorninhas nos primeiros dias ficam se alimentando ali, né? Você põe sobre uma vasilhinha e elas alimentam ali. Pessoal, essa é uma situação bem complicada. Não deixe essas codorninhas comerem no chão depois de 7 dias de vida. Passou aí a sua primeira semana de vida, coloque naqueles comedor suspenso e leve sempre o comedor no nível do peito da codorninha. Por quê? Porque nessa idade os filhotinhos começam a ingerir a ração aí com as fezes e adoece muito. Então, ou seja, quando você suspende o comedor, automaticamente você reduz a quantidade de fezes em cima da ração. Então esse é um dos principais motivos que vocês veem aí, que às vezes as codorninhas com as perninhas para cima, desorientada, dando impressão às vezes de ser a coccidiose, mas na verdade não é nem a coccidiose, é uma infecção intestinal que a codorninha pegou, que afetou ali o sistema digestivo dela e ela não está andando direito. E isso é ocasionado justamente por conta de alimentação contaminada ou água contaminada. Então, deu uma semana de vida, faça o possível para suspender a alimentação das codorninhas no nível do peito delas, porque dessa maneira elas vão ciscar, vai defecar e aquela ração ali vai estar o mais limpo possível. Como eu disse, eu recebo relatos constantemente e esse fator aí é um dos principais motivos que faz com que os filhotes morram com mais frequência. Se você preocupar com essa questão, automaticamente a chance dos seus filhotes vingar vai ser muito maior. Felipe, até quantos dias os filhotes têm que ficar na lâmpada que aquece depois que nasce? Pessoal, os filhotinhos nasceram, você tirou da chocadeira e passou para a criadeira. No mínimo 17 dias de lâmpadas, 24 horas por dia. E a lâmpada que aquece, não pode ser lâmpada de LED, lâmpada fria. Tem que ser uma lâmpada que fique bem quentinho no lugar, que o local fica bem aconchegante. As codorninhas, quando são muito novas, elas não aquecem totalmente e automaticamente é onde morre mais filhotes, porque às vezes a pessoa coloca os filhotinhos na criadeira e a criadeira não está bem isolada, não está na temperatura adequada e aí vai causar a mortalidade, porque elas ficam muito aglomeradas procurando aquecer e aqueles filhotes que estão por baixo acabam morrendo sufocados. Então esse é um fator que tem que se preocupar. Tirou o filhote da chocadeira e passou para a criadeira, aquele local tem que estar um local quente, aconchegante, para aí sim os filhotes se desenvolver. Se possível, faça o controle da temperatura desse local, né? Por quê? Porque pelo controle você vai conseguir estabilizar aí a temperatura aí e vai evitar também a mortalidade. Porque se aquele local também estiver quente, vai causar o mesmo tipo de morte, porque os filhotes vão aglomerar nos cantos, fugindo da lâmpada, fugindo do calor. E da mesma maneira como eles vão aglomerar no canto, os filhotes que estão embaixo também vai morrer. Então, se você não tem condição de fazer o controle por um termostato na sua criadeira, é muito fácil de você identificar se os filhotes estão ou não sentindo frio. Inclusive, eu tenho até vídeo no meu canal explicando sobre essa situação. Se você pôs uma lâmpada lá, essa lâmpada estar quente demais, automaticamente os filhotes vão espalhar para os cantos, né? Se você colocou uma lâmpada e os filhotes aglomerou debaixo daquela lâmpada ali, a partir das 2, 3 horas que você colocou eles na criadeira e ainda assim eles estão embaixo da lâmpada tudo juntinho, é sinal que eles estão sentindo frio. Então você tem que preocupar em aumentar a potência da lâmpada ou reduzir a altura da lâmpada num nível mais baixo para que o aquecimento deles seja melhor. Como eu disse, pelo termostato é mais fácil de você controlar, porque você vai programando a temperatura e vai vendo ali. Ficou aglomerado demais, você abaixa ou levanta e aquela temperatura sempre vai estar naquele padrão. Quando a gente não tem o controle através de um termostato, né,
fica muito difícil você ficar medindo aquela temperatura, porque tem hora que o clima tá mais quente, né? Tem hora que o clima tá mais frio, e se tiver controlando por termostato, aquela temperatura que você programou vai estar sempre dentro dela. Se não tiver, essa temperatura pode exceder ou pode abaixar. Então essa é uma causa que causa grande mortalidade nos filhotes, aí o controle da lâmpada e a temperatura dentro da criadeira. Então, nasceu os filhotes, 17 dias de lâmpada que aquece. Evite deixar em local externo, sempre num local, num cantinho da sua casa, em um cômodo, né, fechado. Não tampe também a caixa toda com o intuito de aquecer melhor o local. E esqueça que também, além de quente, aquele local tem que ter uma respiração, tem que ter um local para renovar o ar lá dentro, para as codorninhas também não morrer. Você quer iniciar uma criação de codornas, mas não sabe por onde começar? Então eu lhe apresento o e-book Guia Prático do Criador de Codornas, o e-book oficial do Criatório PBS. Ele está atualizado na versão 2023 e aborda mais de 230 assuntos relacionados à criação de codornas. O link dele encontra-se na descrição do vídeo. Continue com o nosso conteúdo. Vale ressaltar, se você mora em regiões de climas extremos, como quente demais ou frio demais, aí você tem que ter uma atenção melhor. Por exemplo, quem está lá no norte, quem está no nordeste, às vezes está marcando 40 graus. Se você pôr uma lâmpada lá, por mais fraca que seja, e essa lâmpada for de aquecer, automaticamente você vai aquecer aquele local muito rápido e pode causar mortalidades. Então, às vezes, não há necessidade de você levar essa lâmpada até os 17 dias, né? Ou outra hora, quando você está lá no sul, o local está muito frio. Às vezes, você pode deixar a lâmpada ligada até os 20, 25 dias de vida da codorninha sem nenhum problema. Então, essas dicas aí vale ressaltar. Locais de clima extremo tem que se observar. Quente demais, procure reduzir a temperatura da lâmpada conforme for, até deixe a lâmpada desligada na parte da manhã se você vê que as codorninhas estão encostando no canto. E no sul, se as codorninhas estiverem muito aglomeradas, mesmo depois que empenou todinha, né, deixe a lâmpada ligada por mais algum tempo aí, para que elas possam terminar o seu ciclo aí de maneira legal, evitando a mortalidade por frio ou calor. Felipe, quantas gramas de ração um filhote de codorna come por dia? Pessoal, filhote de codorna não pode ter restrição de alimentação. A partir do momento que nasceu ali, é comida à vontade 24 horas por dia, até completar o início do seu ciclo de produção de ovos. Então, ou seja, não tem que regrar a comida. Se possível, se você tem muitos filhotes aí, coloca mais de um comedouro, porque assim as codorninhas vão alimentar de maneira igual e vai evitar a privação de alimento. Privação de alimento para filhote de codorna é complicado, porque você vai ter no seu plantel aí aves que vai estar desse tamanho e outras deste tamanho na mesma ninhada. Os mais velhos não deixam os mais novos comerem. Dessa maneira você vai ter a ave atrasada e vai impactar diretamente lá na frente. Uma codorna às vezes que nasceu na mesma idade que a outra, uma já vai estar produzindo ovos, outras não vão estar produzindo ovos. Aquele atraso alimentar ali vai contribuir diretamente com o desempenho da sua ave lá na frente. Então não pode ter privação de alimento desde o início que nasce até o seu ciclo de postura, com 45 dias a 50 dias de vida. Depois, a média de codorna gigante aí entre 30 e 35 gramas dia, codorna japonesa entre 25 e 30 gramas. Quando filhote, sem exceção, 24 horas por dia. Felipe, eu posso criar os filhotinhos de codorna junto com os pintinhos de galinha? Pessoal, esse é um outro problema bem danado aí. Se você está criando os filhotes de codorna, faça o possível para criar só os filhotes de codorna naquela criadeira. Se tem pintinho, coloque em outra. Os pintinhos é danado para beliscar os filhotinhos de codorna quando eles estão maiorzinhos um pouquinho. Digo maiorzinho, os pintinhos. Eles começam a desenvolver e começa a vir beliscando os filhotes de codorninha ali. Então, às vezes aquilo dá uma pontinha de sangue, eles vão beliscando,
causa até mesmo um canibalismo. Não é bom criar filhotes de codorna junto com pintinhos de galinha. Quando nasceu ali, o primeiro dia, primeiros 5 dias, uma semana, beleza. Depois separe, porque a tendência é essa. Eles começam a beliscar porque são muito curiosos, acaba ferindo a codorninha e acaba até mesmo matando. Se você tem condição de colocar em locais diferentes, faça essa separação, que eu tenho certeza que vai ser muito melhor do que você criar eles juntos até, por exemplo, 30 dias de idade. Felipe, eu preciso colocar as bolinhas ou pedrinhas nos bebedouros de água dos filhotes recém-nascidos das codornas? Sim, meus amigos, isso é muito importante. Tanto a bolinha de vidro quanto pedrinhas nos bebedouros da codorna vai contribuir e reduzir a mortalidade dos filhotes por afogamento. Os bebedouros têm a borda alta e às vezes os filhotinhos de codorna acabam caindo ali dentro, causando afogamento e morte prematura do filhote. Então é sempre bom colocar no bebedouro tanto as bolinhas de vidro ou as pedrinhas aí para levantar a lâmina d'água, evitando que elas morram afogadas. Eu tenho certeza que se você fazer isso, vai reduzir e muito esse problema na sua criação. Felipe, eu preciso vermifugar os filhotes de codorna logo que nascem? Não tem necessidade de vermifugar os filhotes de codorna quando nascem. E não é nem recomendado. Você só vai usar o remédio de verme aí, a vermifugação nos filhotes, a partir de 28 dias de vida da ave. Antes disso, você não deve se preocupar com essa situação. Felipe, eu posso dar o Vitagold para os filhotinhos de codorna logo que nascem? Sim, meus amigos, não tem problema nenhum você utilizar aí o Vitagold aí, uma vitamina para os filhotes logo que nasce. Mas não fica fazendo isso como isso fosse rotina. Não tem necessidade de você dar todo dia vitamina para suas aves ali, né? Acabou ali, você coloca mais e mais e mais. Se a sua ave está ali forte, né, os filhotinhos estão andando para lá e para cá, tá um filhote vistoso, bonito, comendo, se alimentando, correndo, né? Não tem necessidade de você ficar injetando medicamento nas aves. Você vai dar o Vitagold a partir do momento que você faz uma mudança brusca nas aves, transfere de lugar. Outra hora um clima aí que muda, uma hora está muito quente, esfria de uma vez, outra hora está muito frio, esquenta de uma vez. Aí é bom você ir controlando, dando uma vitamina. Quanto nasceu, dê a primeira semana ali, dê um dia sim, um dia não, durante uma semana, depois pare, não precisa dar todo dia vitamina e mais vitamina para os filhotes não. Se você aí quer dar uma vitamina legal para suas aves, dê a partir da primeira semana de nascimento ali, um dia sim, um dia não, intercalando, e depois disso, na hora que você vê que já passou alguns dias ou teve algum tipo de mudança brusca, ou quando não haver mudanças bruscas, dá uma vez a cada 30 dias, mas não tem necessidade de dar todo dia consecutivo. Felipe, os filhotinhos de codorna pode ficar com as aves maiores? Pessoal, outro problema. Não é recomendado você criar aves de menor idade com aves com a idade mais alta. Porque principalmente os machos de codorna. Chegou a sua idade aí por volta de 30, 40 dias, eles já estão caçando cruzar. Então, ou seja, quando você põe uma ave de menor idade junto com essas aves, principalmente onde tem macho, ele vai querer cruzar aquelas aves, mesmo que sejam filhotes, e vai acabar matando essas aves. Os machos são muito agressivos e os filhotes, as aves menores, vão sofrer com essa situação. Então é isso aí, pessoal, espero ter contribuído com vocês aí. São muitas dicas que eu dei aqui no decorrer desse vídeo, que vai contribuir tanto para o desenvolvimento dos filhotes de codorna, como para reduzir a mortalidade dos filhotinhos. São dicas importantes, vale a pena seguir essas dicas aí, porque tem muitas pessoas que querem iniciar no ramo da cotonicultura, mas não tem nenhuma noção. E com os vídeos do Criatório PBS, eu tenho certeza que todos têm a oportunidade de conhecer o ramo da cotonicultura e quem sabe entrar neste ramo que é tão prazeroso e pode gerar uma renda extra ou até mesmo viver da renda da criação de codornas.
Então, meus amigos, quero agradecer você que ficou comigo até o final deste conteúdo. Peço que deixe o seu like, se inscreva em nosso canal e ative o sininho de notificações para receber todos os conteúdos quanto postados. Eu venho trazendo vídeo com constância para estar ajudando a todos aí que tem essas dúvidas e não conseguem encontrar pela internet. Então, deixe aquele like, tudo de bom para vocês, abraços e fiquem com Deus.